Primeiro, começar dizendo que é um prazer enorme participar do 3F. Eu estava conversando com os colegas ali nos bastidores, que já é o terceiro ano consecutivo que eu recebo um convite para colaborar com o evento. Finalmente, dessa vez, deu certo, então estou muito feliz de estar aqui. E aproveito para agradecer à Fenasbac pelo convite, o Banco Central por abrir as portas para a CVM ter um espaço de fala aqui no evento. Bom, então, sem mais delongas, né, vamos ao que interessa. E, por favor, considerem que tudo que eu falar aqui é uma opinião pessoal e não necessariamente reflete o entendimento da CVM sobre esse assunto. E eu recebi aqui o desafio de conversar com vocês sobre... Gente, desculpa. Pulou, né, gente? Estava aqui. Tá certo. Eu recebi o desafio de conversar com vocês sobre como as competências no mercado financeiro estão sendo redefinidas em virtude do desenvolvimento regulatório associado às finanças sustentáveis, né? E aqui, acho que o primeiro ponto, a gente vai precisar fazer um recorte nessa expressão mercado financeiro, porque eu vou focar minha fala exclusivamente para mercado de capitais, né? E outra questão que, ao pensar sobre esse tema, né, o que eu ia trazer aqui para vocês, o que eu ia falar com vocês a respeito da redefinição de competências, essa palavra, né, redefinição, ficou ecoando na minha cabeça, e acho que, de certa maneira, eu vivi um paradoxo, né? Porque, se a gente parar para pensar, o profissional de mercado de capitais, ele já tem competências centrais que são muito sólidas, estão muito bem sedimentadas, né? Ele entende a importância da transparência, ele sabe da relevância das estruturas de governança, das regras de conduta, dos controles internos. Ele entende que a informação prestada ela precisa ser fidedigna, que é uma informação completa, neutra e livre de erro, né? E aí é um caminho natural, né, a gente imaginar uma nova agenda, novos produtos, mas as regras de funcionamento do mercado permanecem as mesmas. Então, consequentemente, as competências não tenderiam a mudar tanto. Só que, não necessariamente, né, porque a agenda de sustentabilidade ela é muito disruptiva, né? Ela adiciona uma camada de complexidade que, assim, muito diferente de tudo aquilo que a gente está habituado a ver. E faz a gente repensar a forma como, tradicionalmente, conduzimos as coisas. Então, por exemplo, vamos pensar aqui no crédito de carbono. Na verdade, a gente está falando de um ativo ambiental que precisa ser tratado como um ativo financeiro. E, quando a gente solicita relatórios financeiros de sustentabilidade, esses relatórios financeiros eles precisam ser elaborados com uma visão prospectiva, uma visão de futuro sobre riscos e oportunidades de sustentabilidade. Sendo que a contabilidade tradicional ela está acostumada a imprimir uma visão retrospectiva para elaborar demonstrações financeiras, né? E ainda a gente está trabalhando uma taxonomia sustentável que utiliza ciência para classificar atividades econômicas sustentáveis. Então, a gente está falando de um sistema de classificação baseado em critérios científicos. Então, a gente precisa concordar que, assim, esses critérios científicos não fazem parte do dia a dia de um profissional de mercado financeiro, mercado de capitais, pelo menos até hoje, né? Então, acho que agora vai começar a fazer. Então, acho que é aí que está o paradoxo, né? Ao mesmo tempo que a gente tem profissionais com competências centrais, basilares, muito bem sedimentadas, a sustentabilidade está agregando um novo contexto. E eu acho que, em virtude desse novo contexto, as competências precisam ser recontextualizadas também. Então, que novas habilidades estamos agregando àquilo que a gente já sabe fazer? Então, acho que esse aqui é o grande ponto de reflexão que eu gostaria de trazer para vocês hoje. Óbvio que eu não tenho uma resposta pronta, então, a minha ideia é levantar alguns pontos para provocar reflexões, né? Aqui eu já fiz meu disclaimer.
Então, acho que seria legal a gente começar aqui pegando um pano de fundo, né? Como que a CVM tem conduzido essa agenda de finanças sustentáveis no período mais recente. Eu acho que o primeiro ponto que é importante eu colocar aqui é que a CVM tem buscado posicionar o mercado de capitais como parte da solução para que a gente, enquanto país, consiga atingir os compromissos climáticos e os objetivos de desenvolvimento sustentável. O que a gente está buscando fazer é que a CVM ela seja, de fato, um agente regulador que lidera a transformação e não simplesmente ou apenas acompanha a transformação. Bom, e aí, quando a gente estava repensando a forma de se posicionar, isso levou a algumas reflexões internas. E aí, lá dentro, na CVM, a gente começou a pensar por que a gente está fazendo isso, como que a gente vai fazer isso e onde que a gente quer chegar. Então, a gente começou a gente acabou se distanciando de um trabalho em finanças sustentáveis, que era bastante fragmentado e acontecia quase que em silos dentro da CVM, para imprimir uma postura mais de propósito, coordenada, integrada, com a transversalidade que essa agenda efetivamente demanda, que essa agenda efetivamente exige. E, por isso, a gente entendeu que seria relevantíssimo publicar uma política de finanças sustentáveis, porque essa política traz diretrizes estratégicas que vão direcionar de forma clara como a CVM está conduzindo essa agenda, ou procura conduzir essa agenda e se comunicar também de forma muito clara com os participantes do mercado. E essa política ela está organizada em diretrizes estratégicas que se concentram em torno de 4 pilares principais. O primeiro pilar é o fomento. A CVM não desenvolve políticas públicas, mas certamente a gente trabalha muito para fomentar políticas públicas. E aqui é como usar o mercado de capitais para mobilizar o capital privado em direção a esses programas de sustentabilidade do próprio governo. Outro pilar é a transparência. E aqui uma coisa que é muito cara, e a CVM tem trabalhado muito em cima disso mais recentemente, é transmitir o entendimento de que finanças sustentáveis não é ficar marcando caixinha. Finanças sustentáveis é desenvolver e efetivamente implementar uma gestão estratégica de riscos e oportunidades. E, por isso, as instituições, os emissores de mercado de capitais têm que ter uma visão mais sistêmica e integrada das diferentes áreas, senão a gente não consegue fazer isso acontecer e, mais ainda, se comunicar adequadamente com os investidores. Cooperação, então, posso citar aqui que, na prática, isso já está acontecendo, de fato, com o desenvolvimento da taxonomia sustentável brasileira, e, a partir de agora, a gente também vai iniciar algumas ações relacionadas à regulamentação do mercado de carbono, em virtude da Lei 15.042, que foi editada no final do ano passado. E o último pilar não poderia deixar de ser para trabalhar o letramento em finanças sustentáveis e a proteção ao investidor. É muito importante as questões de supervisão, mitigar greenwashing, para a gente assegurar a integridade do nosso mercado. Essa política de finanças sustentáveis ela é concretizada e monitorada por meio de um plano de ação, que é bienal. Então, os participantes de mercado queiram entender para onde o regulador de mercado de capitais está caminhando, ou irá caminhar nos próximos 2 anos, na agenda de finanças sustentáveis, ele deve necessariamente tomar conhecimento desse documento, que contém uma série de iniciativas estratégicas, que são compromissos assumidos pela CVM, e ali tem objetivos claros e metas muito bem estabelecidas, inclusive de entrega. E aí, dado esse pano de fundo, acho que seria legal a gente conversar sobre a evolução regulatória, efetivamente, porque ela não é só um conjunto de regras, gosto de dizer, mas ela também é um motor de mudança, para pensar que novas habilidades são essas que, a partir do aprimoramento regulatório, nós, profissionais, precisamos desenvolver. E, nesse slide, vocês vão ver o que eu chamo de pacote de medidas regulatórias para aprimorar a transparência e sustentabilidade no mercado de capitais.
E o nosso principal objetivo aqui com esse pacote de medidas regulatórias é atender às necessidades informacionais dos investidores, porque a gente entende que isso dialoga diretamente com o sucesso em avançar as finanças sustentáveis. Então, muito dos aprimoramentos que a gente fez ali tem a ver com monitoramento, reporte, verificação, com prestação de contas, com comunicação adequada ao investidor, com linguagem serena, com linguagem moderada, né, para evitar excessos, né, evitar desvios. E o primeiro marco nessa estrada aqui de aprimoramento regulatório foi em 2021, com o formulário de referência das companhias abertas. A gente enxugou esse formulário de referência, não sei se vocês conhecem, mas ele é um documento que traça o perfil da companhia. Então, o investidor que quer, rapidamente, pegar todos os aspectos mais relevantes relacionados a uma determinada empresa, ele pode acessar o formulário de referência. A gente enxugou um pouco esse relatório, esse formulário, o que deu espaço para a gente introduzir novas exigências informacionais relacionadas a aspectos ambientais, sociais, climáticos e de governança. E aqui a gente escolheu uma abordagem de pratique ou explique, muito espelhado no que a União Europeia fez, né? Então, isso significa que, por exemplo, uma empresa que não produz um relatório de sustentabilidade, que não faça uma análise de risco climático, ela precisa explicar por que ela não produz esse documento e por que ela não faz essa análise de risco. A CVM não define metas, métricas, metodologias. Essa é uma escolha do emissor. Mas a gente trabalha para que o investidor receba a melhor informação possível. Então, se a empresa não desenvolve esse relatório de sustentabilidade, não está trabalhando adequadamente riscos e oportunidades ambientais e climáticas, ela precisa informar isso para o investidor. Então, o formato Pratique ou Explique atende a isso. E lembrando que isso foi em 2021, né? 4 anos atrás, a gente sequer falava de uma taxonomia. Então, acho que já foi um passo importante naquele momento. E depois a gente começou a ver um movimento mais evidente de oferta de produtos rotulados em mercado de capitais, né, muito associado a títulos de dívida, com predominância das debêntures verdes, mas também outros títulos de dívida, alguns CRA verde, alguns fundos estruturados como FDIC verde, outros fundos de investimento IS, com a rotulagem da Ambima, né, começaram a aparecer no mercado. E a gente entendeu que era necessário dar uma organizada aqui no regime informacional relacionado à rotulagem desses instrumentos. Então, para cada um desses instrumentos diferentes, a gente foi aprimorando as regras para trazer requisitos adicionais, caso eles fossem rotulados. Finalmente, em 2023, a gente endossa os padrões ISSB para reporte das informações financeiras de sustentabilidade. Isso aqui foi um marco muito importante. O Brasil foi a primeira jurisdição a endossar esses relatórios. A gente efetivamente assumiu aquela liderança que eu estava falando, né? Então, a gente, assim, os holofotes do mundo estão direcionados para o Brasil nesse momento, em relação a IFRS S1 e S2. E, em 24, a gente traz também uma regra para tratamento contábil de crédito de carbono, das permissões de emissão e de CBIO, já pensando que a gente vai ter regulamentação desse mercado, né, em breve. E aí, aquilo que eu estava falando, que essas mudanças não são apenas técnicas, mas elas, de fato, vão redefinir, né, o que é ser qualificado em mercado de capitais, e, novamente, aquela questão da gente ter uma visão sistêmica, integrada entre as diferentes áreas. Eita, passei errado. E aqui, só trazendo alguns exemplos práticos e bem rápidos, né, falando de rotulagem de fundos. Essa rotulagem ela vai trazer algumas responsabilidades adicionais para os prestadores de serviço do fundo, que são o administrador do fundo e o gestor do fundo. Essa responsabilidade ela não se esgota no momento da oferta do produto. Pelo contrário, ela ainda é mais importante no pós-oferta. Porque o administrador e o gestor do fundo eles vão ter que prestar contas para o investidor, eles vão ter que apresentar esses relatórios de resultados socioambientais que estão sendo alcançados. Então, esses prestadores de serviço eles vão ter que entender quais são os KPIs, qual metodologia que está utilizando, quais são os benefícios esperados, tem que contratar certificadora, tem second party opinion. Então, são várias camadas de novas habilidades que eles vão precisar desenvolver.
Em relação às IFRS, eu acho que um ponto central de comentar aqui é em relação à materialidade financeira. Essas regras estão trazendo a materialidade simples. Isso significa que o emissor, que a companhia aberta, ela vai ter que mapear riscos e oportunidades sob a perspectiva financeira. Riscos e oportunidades climáticas e ambientais que, efetivamente, têm o poder de impactar financeiramente os seus fluxos financeiros. Então, como que você pega esses riscos, essas oportunidades sociais e climáticas, esses dados de sustentabilidade, fazem eles conversarem com sistemas de riscos financeiros, transforma, quantifica isso em termos de impacto financeiro e como que isso vai sensibilizar DRE e balanço patrimonial. Essa é uma tarefa super complexa, não é fácil, demanda uma integração gigantesca entre as áreas de sustentabilidade, as áreas de finanças, as áreas de risco, e, evidentemente, é preciso uma estrutura de governança muito robusta para dar respaldo a toda essa integração e a forma como isso precisa acontecer. E aí, né, a gente já caminhando para o fim, eu vou trazer o questionamento de novo. Será que estamos formando profissionais preparados para esse novo mercado? E será que as nossas instituições estão prontas para absorver essas novas responsabilidades? E aí, um pouquinho de números e evidências para vocês, porque a CVM ela fez uma pesquisa ampla com as companhias abertas, mais de 150 companhias participaram dessa pesquisa, e a gente ainda não divulgou, mas eu estou trazendo em primeira mão para vocês alguns resultados. E aqui, uma questão que a gente levantou na pesquisa foi sobre a governança, né? Se a companhia já possuía alguma estrutura de governança estabelecida. E, novamente, aquela governança que precisa ser aprimorada para que se implemente IFRS S1 e S2 naquela materialidade financeira que eu falei. E quase a metade, né, gente, reportou, afirmou que essa estrutura ainda está em fase de planejamento, e 31% dos respondentes disse que ainda não iniciamos o planejamento. A gente fez pergunta específica sobre análise de cenários climáticos, sobre resiliência climática. Um ponto positivo é que a gente percebeu que, para a maioria dos respondentes, a alta administração está envolvida com essa gestão de riscos e oportunidades climáticas. Por outro lado, vejam que eles ainda não têm uma equipe dedicada para fazer essa tarefa e também não têm uma estratégia formal estabelecida. Aí, a gente pediu também que eles trouxessem uma sensibilidade em relação ao grau, os desafios, né, o grau de dificuldade na implementação das IFRS. A gente ofereceu algumas alternativas. Eles foram dizendo, com base numa gradação, né, de muito alto, alto, médio, baixo, muito baixo, o que eles entendiam a respeito desses fatores. E vejam que a falta de sistemas confiáveis para coleta, processamento e reporte de dados foi indicada por mais de 50% dos respondentes. Em relação a profissionais qualificados, aparentemente, isso aqui também é um desafio, porque quase 50% apontou essa questão. E falta de expertise interna para calcular e reportar métricas exigidas. Também é uma questão de qualificação profissional, né, de certa forma. Aí, não só satisfeitos em perguntar às companhias abertas, a gente também perguntou para os auditores independentes, na perspectiva dele, o que ele entendia que era um desafio para a companhia aberta. Porque a companhia aberta é um cliente do auditor, né? E aqui eu quero chamar a atenção para o que ele reportou relacionado à integração com relatórios financeiros. Aqui, novamente, aquele ponto da materialidade financeira, que é como integrar dados de sustentabilidade aos sistemas de riscos financeiros. Na visão do auditor independente, esse é o principal desafio que as companhias abertas vão enfrentar para implementar IFRS S1 e S2. E aí a gente foi tentar aprofundar nesse item, né? E, segundo os auditores, a questão envolve ou não ter os sistemas disponíveis, ou, quando se tem os sistemas disponíveis, não haver profissionais qualificados para fazer a integração entre os dados de sustentabilidade e os sistemas de riscos financeiros. Então, novamente, a questão da falta de qualificação rodando aqui, além da questão de sistemas. E para as consultorias de sustentabilidade, a gente perguntou, né, também, mas que a gente deu vários desafios para ela fazer essa gradação, né, do que ela entendia ser uma dificuldade.
E eu vou destacar aqui o que está acima de 70%. Né? Além de necessidade de capacitação, a gente vê também que, objetivamente, elas apontaram falta de profissionais especializados. Né? Ali, 77% reportou que esse é um desafio alto, muito alto. E a última barrinha do lado de cá, as consultorias de sustentabilidade apontaram falta de sistemas e tecnologia para coletar e processar de forma automatizada as informações. Então, vejam que isso aqui também é uma questão muito séria e que representa uma barreira, um desafio para a implementação efetiva dos padrões ISSB. E aí me traz ao último ponto da minha apresentação. Ainda bem que eu ainda estou dentro do tempo. A tecnologia como motor da inovação. Né? Para a CVM, não tem como a gente falar em finanças sustentáveis sem aplicação da tecnologia, porque é importante a redução de custos para gerar escalabilidade. Então, né, não dá para ficar só na retórica, a gente tem que transformar a intenção em prática. Então, por meio de uma parceria com a FENASBAC, com o LAB, a gente criou um novo laboratório, que é o Laboratório de Experimentação, Aprendizagem e Prototipagem, que a gente chamou de LIP. E aqui a gente vai ajudar no desenvolvimento de projetos que unem tecnologia e sustentabilidade. Então, a ideia é pegar projetos, ideações e transformá-las em protótipos que possam trazer soluções de curto prazo para problemas que a gente já enxerga agora. Né? E aí, em relação à sustentabilidade, a gente está rodando 2 projetos, dois selecionados. O primeiro projeto está relacionado à infraestrutura para registro e negociação de créditos de carbono. E aqui já pensando que a Lei 15042, eu não sei se vocês sabem, mas ela tem tipo um timeline, né, de marcos no tempo, até que, de fato, se implemente esse mercado de carbono. Então, a gente já se antecipa, porque crédito de carbono vai ser considerado valor imobiliário, está dentro do perímetro regulatório da CVM. Então, a gente já está trabalhando a questão da infraestrutura. E a questão que foi muito levantada da nossa pesquisa, muito apontada como um desafio, diz respeito à automatização dos relatórios de sustentabilidade. Né? Para transformar esses relatórios em linguagem digital, então, a gente está olhando para a linguagem XBRL, para a taxonomia digital, que foi desenvolvida pelo próprio IFRS e que replica o S1 e o S2, né? Como aplicá-las aqui no contexto brasileiro, para a gente conseguir automatizar o máximo possível a coleta dos dados, processamento dos dados e a produção desses relatórios. E, por fim, eu falei que eu não tinha uma resposta pronta, mas lá na minha área a gente trabalha com educação financeira também, então acho que a gente quer sempre sistematizar conhecimento. Então, acho que hoje aqui eu botei só alguns pontos que eu acho prioritários, né, para quem atua no mercado precisa entender. Riscos e oportunidades climáticas, sociais e ambientais. Eu acho assim, o mercado financeiro ele sabe muito bem calcular risco de crédito, risco de mercado, risco de liquidez, risco sistêmico. Agora vamos aprender também a calcular risco de sustentabilidade. Vamos adicionar mais essa habilidade às competências que a gente já tem. As métricas de impacto por setor, porque eu não falei da materialidade financeira, metodologias de MRVs, conversa diretamente com o fundamento do mercado de capitais, que é a transparência, a informação fidedigna. Obviamente, novas tecnologias, como IA, como blockchain, pode ajudar nesse processo. E sempre, sempre, aspectos sociais e éticos da atuação no mercado financeiro e de capitais. Porque o que importa é o investidor ele ter condições de tomar uma decisão bem informada e refletida. É ele que detém o poder, né, de tomada de decisão. Obrigada, pessoal.